Começamos esta edição destacando a Operação Custo Brasil da Polícia Federal, que mandou prender o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, na manhã de hoje. Ele é suspeito de participar de um esquema de favorecimento que distribuiu 100 milhões de reais em propinas dentro do órgão. Vamos até Brasília com a repórter Priscila Mendes, que traz as informações. Muito boa tarde, Priscila. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. De acordo com o Ministério Público, só o ex-ministro Paulo Bernardo teria recebido mais de 7 milhões de reais por meio de um escritório de advocacia. Essa operação da Polícia Federal é um desdobramento da 18ª fase da Operação Lava Jato, que ficou chamada de Pichuleco 2. Essa operação pediu a prisão preventiva de Paulo Bernardo para investigar a distribuição de mais de 100 milhões de reais na contratação de uma empresa de informática que cuidava dos contratos de créditos consignados de servidores públicos. A movimentação na residência de Paulo Bernardo aqui em Brasília pela Polícia Federal começou logo cedo. Os policiais chegaram à residência dele e da esposa dele, da senadora Gleisi Hoffmann, por volta das 6 horas da manhã. Paulo Bernardo será levado ainda hoje para a Polícia Federal de São Paulo, onde está sendo concentrada essa operação da Polícia Federal. De acordo com a defesa do ex-ministro, os advogados disseram que o Ministério do Planejamento limitou-se a fazer acordo de cooperação técnica com associações de entidades bancárias, não havendo contrato público nem despesas por parte do Ministério, e que desde a abertura do inquérito, há quase um ano, não houve diligências, mesmo o ex-ministro tendo se colocado à disposição do Ministério Público e da Polícia Federal. A defesa afirma que o pedido de prisão de Paulo Bernardo é ilegal. O ex-ministro, ele atuou no governo federal nos últimos anos. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento no governo Lula de 2005 a 2011. No primeiro mandato de Dilma Rousseff, assumiu o Ministério das Comunicações. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores e casado com a senadora Gleisi Hoffmann. A polícia suspeita que funcionários do Ministério do Planejamento tenham recebido 100 milhões de reais em propinas entre 2010 a 2015. De acordo com a investigação, o Ministério do Planejamento teria favorecido a empresa de informática Consiste em licitações. A empresa é responsável pela gestão do crédito consignado na folha de pagamento de funcionários públicos. O repasse da propina era feito por meio de contratos fictícios. Na Lava Jato, Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann já foram indiciados pela polícia por recebimento de propina de R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010. Os detalhes da Operação Custo Brasil foram divulgados agora há pouco em São Paulo. A repórter Priscila Kerst está na sede da Superintendência da Polícia Federal e traz os detalhes para a gente. Muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Logo cedo, aqui na capital paulista, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede do Partido dos Trabalhadores. E agora há pouco, na coletiva que foi realizada aqui na Polícia Federal, o delegado de polícia, Rodrigo de Campos Costa, informou que o Partido dos Trabalhadores tem um envolvimento aí nesse esquema de corrupção que está sendo investigado, porque na época de 2010 a 2015, quando era feito esse repasse de propina por parte da empresa que controlava a tecnologia e a gestão do crédito consignado que era fornecido aos funcionários do Ministério do Planejamento, quem fazia a gestão do repasse dessa propina eram os dois tesoureiros do PT à época, Paulo Ferreira e também João Vacari Neto. Paulo Ferreira já foi preso preventivamente durante essa operação de hoje. Nós temos a confirmação de alguns nomes de envolvidos nessa operação, isso porque a operação ainda continua, então não há todos os nomes dos envolvidos nessa operação de hoje. A gente tem que o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, já foi conduzido judicialmente e também o jornalista Leonardo Atushi, conduzido judicialmente. O secretário de Relações Institucionais do PT, que eu citei, o Paulo Ferreira, que é ex-tesoureiro, foi preso preventivamente, e também o secretário municipal de gestão de São Paulo, atualmente, o Walter Correia, que também foi preso preventivamente. Isso porque, à época do esquema, ele também participava de uma das secretarias dentro do Ministério do Planejamento, e esse esquema todo favorecia funcionários do Ministério
que eram tanto do primeiro, segundo quanto terceiro escalão. Foi isso que os delegados, aqui o delegado de polícia e também o representante da Polícia Federal e do Ministério Público e da Receita Federal falaram aos jornalistas. E agora a gente ouve um pouquinho sobre como funcionava tudo isso por parte do Procurador da República, Andrei Borges de Mendonça. Inclusive, nesse escritório de advocacia, um fundo consiste, que era um fundo que esse escritório de advocacia administrava, que eram valores direcionados ao ministro do Planejamento, então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. E o que é importante mostrar é que o ministro Paulo Bernardo sai do Planejamento em 2011, mas mesmo nessa época, no início, ele recebia, pelos elementos que constam nos autos, 10% do faturamento líquido da Consiste. E depois que ele sai, isso que chama bastante atenção, mesmo ele saindo do Ministério do Planejamento, ele ainda continua recebendo valores, diminui para 5%, mas ele continua recebendo mesmo enquanto ministro das Comunicações, ou seja, algo que não tenha mais nenhuma relação. Ou seja, ele recebeu, segundo os elementos que constam nos autos, entre 2010 e 2015 valores, e o escritório para o qual ele tinha essa relação recebeu mais de 7 milhões de reais.